Quais são as possibilidades de atuação para um profissional que se tornou expert, que se tornou especialista em planejamento e controle de obras? Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. É um assunto que tem tido muita demanda, muitas perguntas, e eu quero compartilhar isso com você. Eu sou o professor Alex Amarante. Há vários anos a gente tem experiências em planejamento e controle de obras e dos mais diversos tipos, e por isso eu quero compartilhar com você a gama enorme de possibilidades que a gente tem de atuação sobre o gerenciamento, focando o planejamento e o controle de obras. Então, olha só, para começar, inicialmente, toda obra precisa ter algum planejamento e precisa ter algum controle. Uma obra sem controle não tem como tentar garantir ou como esperar que ela atinja os resultados de prazo e resultados de custo. Então essa é a grande função do gestor ou a gestora de planejamento e controle de obras. É cuidar para que, a gente conclua a obra no prazo, 2, a gente conclua a obra no custo. No meio do caminho, tem várias coisas que nós precisamos tratar, cuidar, analisar e tomar decisões, como, por exemplo, o sequenciamento de serviços, materiais necessários, mão de obra necessária, equipamentos necessários, e isso distribuído ao longo do tempo da obra. E tudo isso é responsabilidade de análise, digamos assim, do profissional, do expert, do responsável pelo planejamento e controle da obra, tá? E aí, consequentemente, a gente pode dizer que existe uma gama muito grande de tipos de obra, de aplicações, de realidades, de oportunidades que você, atuando nessa área, tem como se colocar para absorver, para pegar essas oportunidades e seguir com o seu desenvolvimento, o seu sucesso profissional. Então, por exemplo, reformas. Obras de reforma, reformas de loja, reforma de escritório, reformas de casas, reforma de apartamentos, acabam precisando muito de planejamento e controle. A ótica do planejamento e controle em uma obra de reforma é diferente de uma obra de construção. Mas às vezes a reforma ela toma um porte muito grande, Eu posso ter reforma que são de alguns centenas de milhares ou de alguns milhões de reais, Posso ter uma reforma / ampliação em que eu tenho algumas, talvez dezenas de milhões de reais envolvidos no processo. Se eu for colocar equipamentos, se eu estiver trabalhando para a indústria, se eu estiver trabalhando para um grupo hoteleiro, se eu estiver trabalhando para um shopping center e assim por diante, tá certo? Então, dependendo do tipo de obra que você estiver desenvolvendo, você pode, mesmo estando trabalhando, o que muita gente ia pensar que é um trabalho mais rápido, e por ser mais rápido não precisava de tanto planejamento como uma reforma, mesmo assim existem oportunidades, Se você atua, por exemplo, na área de edificações, se a sua empresa trabalha com casas, constrói casas de alto padrão, médio padrão, para programas habitacionais do governo, trabalha em condomínios, então você vai ter a necessidade de planejar e controlar a execução dessas casas e muitas vezes as casas e toda a área comum, toda a infra viária, a parte de redes de suprimentos de água, de energia, coleta de esgoto e assim por diante. Então existe todo um conjunto na parte de edificações horizontal que trazem muitas oportunidades. Então tem um aspecto importante que é o seguinte: quanto mais horizontal a obra, mais fundamental é o seu trabalho e a sua participação em planejamento e controle. Então, maiores são as aplicações para você atuar nessa obra horizontal. Mas as obras verticais têm as suas características que também vão precisar de você. Então, imagine um edifício de salas comerciais, um edifício de apartamentos, um edifício de um hospital. Então, de repente, um hospital, uma rede hospitalar está construindo um edifício, precisa e muito
das atuações de planejamento e controle. Precisa e muito que um profissional como você, que gosta de planejamento e controle, que entende, que domina planejamento e controle, possa estar lá atuando. Em alguns aspectos, até se torna mais complexo e mais exigente. Por exemplo, uma coisa é eu construir um prédio para apartamentos, onde a minha construtora também é incorporadora, nós estamos vendendo. Então, eu estou construindo para mim, digamos assim, né? A empresa está construindo para si. Então, ela atende seus padrões. Tem toda a complexidade que exige o planejamento e controle desse tipo de obra, mas ainda mais complexo se, por exemplo, eu estiver elevando um prédio que ele vai ser um hospital. Porque tem todo um conjunto de usos diferentes nos pavimentos, que no caso do residencial não tem. Tem todo um conjunto diferente de cuidados que nós precisamos tomar quando planejamos e controlamos. Para a chegada de equipamentos, por exemplo, que em um edifício residencial não tem. Então, mesmo obras verticais, de tipos diferentes, têm exigências diferentes. Então, tudo isso abre oportunidades para você que está cada vez mais dominando o planejamento e controle. Outro exemplo são complexos, por exemplo, de edifícios. Então, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar aqui um caso em que a gente trabalhou, uma obra real, onde nós tínhamos o equivalente a 6 edifícios, né? Então, aqui você está vendo também as estruturas de concreto subindo dos edifícios, das torres, mais à frente nessa foto. E mais atrás, você já vê outras torres, né, onde o concreto já foi concluído. E também a alvenaria. Então, a gente está trabalhando com a parte de instalações. Então, imagina a complexidade de um empreendimento como esse, com várias torres, mesmo sendo torres residenciais, que, como a gente viu, tem um pouco menos de complexidade do que, por exemplo, uma torre hospitalar ou uma torre de hotéis, né, e assim por diante. Mas esse porte do empreendimento existe para você que está comigo agora uma grande oportunidade. Por quê? Porque é óbvio, é nítido para a empresa que está realizando esse empreendimento, é muito fácil ela perceber que precisa de um profissional habilitado, um profissional que domine, um profissional que seja um especialista em planejamento e controle. Porque o volume de trabalho que tem numa obra como essa é de se chamar a atenção, né? Então, para garantir os resultados, precisa de você. Precisa que você entre num empreendimento como esse, você profissional de planejamento e controle de obras, para mostrar a diferença que traz o resultado de uma obra bem planejada e de uma obra continuamente controlada. Então, aqui a gente tem exemplos de edificações. Você pode ter edificação comercial, por exemplo, esse aqui é um complexo comercial, um pequeno complexo comercial, mas mesmo assim, que dá muita oportunidade para você, porque nós temos, nesse caso, também uma obra que a gente acompanhou, um supermercado. Em cima desse supermercado, né, já dá estrutura do supermercado, de administração, etc e tal, nós temos uma academia e na esquina de todo esse conjunto, uma farmácia. Então, imagina esse microcomplexo comercial qual é a grande questão, digamos assim, o grande ponto que eu tenho que observar no planejamento e controle de uma obra como essa? É a velocidade. Porque nós tínhamos pouquíssimo tempo para entregar todo esse empreendimento para que o empreendedor, o dono da rede de supermercados, em tempo hábil, ele possa disponibilizar gôndolas, disponibilizar os equipamentos, colocar as mercadorias e abrir o supermercado e começar a faturar. Então, esse tipo de obra, ela pode até não ter um volume tão grande como a anterior, mas tem a sua complexidade em função do curtíssimo prazo em que muitas coisas precisam acontecer. E aí você já entendeu, a construtora vai entender, e o dono do supermercado, da rede, por exemplo, vai entender também que precisa de um bom plano. E mais,
precisa de um acompanhamento, de um monitoramento, de um controle contínuo. É uma grande oportunidade para você, uma grande aplicação dos seus conhecimentos em planejamento e controle é trabalhar com obras de edificações comerciais também. O que mais? Nós temos o pessoal que está envolvido em obras de infraestrutura. E aí, nós temos o exemplo de estradas, mas podem ser rede de saneamento, uma estação de tratamento de água, ou uma rede de telecom, uma rede de energia. Então, tem diversos serviços que envolvem toda essa parte de infraestrutura e não de edificação, que são grandes oportunidades para você. Se você gosta dessa área, né? Gosta de atuar um pouco mais destacado, fora de centros urbanos, etc., existem muitas oportunidades no Brasil e com a questão do novo marco do saneamento, com a questão da possibilidade do aumento de investimentos em infraestrutura de transporte que a gente precisa ter aqui no Brasil. Então, isso cria para você muitas aplicabilidades. Você atuar nessa área, acaba que você entra em obras que têm um valor razoavelmente grande, né? São obras de centenas de milhões, às vezes várias centenas de milhões de reais, e que, com certeza, cabe não só você nela, mas toda uma equipe, todo um setor de planejamento e controle que se envolve nessas obras para poder garantir que nós vamos conseguir concluir no prazo, concluir no custo. E mais, esse é o tipo de obra que a gente encontra muitos pontos de chamada de atenção com relação a marcos que o cliente ou que a situação da obra exige. Então, por exemplo, eu tenho determinado trecho que precisa ficar pronto antes de outro, porque ali é uma zona de escoamento de mercadorias, ali é uma zona que interliga dois municípios. Então, por exemplo, eu tenho alguns limitadores na nossa programação. E você utilizando e dominando, né? Utilizando os conhecimentos que você já tem, você pode obter conosco em planejamento e controle, então você vai encontrar a melhor estratégia para esse tipo de obra. Outra aplicabilidade também é, por exemplo, usinas eólicas. Aqui você está vendo uma base de um aerogerador. Então imagine que para a usina eólica, além de conhecimento dos acessos, ou seja, da estrada, né? Você planejar a supressão vegetal, planejar a movimentação de terra, corte, aterro, planejar a pavimentação, também temos várias obras de volumes grandes, como essa que você está vendo aí, onde eu vou ter que fazer uma base que vai receber um equipamento pesado, que é um aerogerador. Então, usinas eólicas e todo incentivo que está havendo, não só no Brasil, mas no mundo, para energias renováveis, criam grandes oportunidades para você. E mais, hoje no Brasil nós temos usinas eólicas em terra. E ainda esse ano, muito provavelmente, nós vamos ter as primeiras obras, primeiros empreendimentos de usinas eólicas no mar, as offshore. Então nós vamos começar a ver notícias, se é que você ainda não viu, vamos começar a ver notícias sobre obras que estão em estudo ou, de repente, já estão iniciadas, que vão estar ocorrendo no mar. Olha só a gama de possibilidade que a gente tem. E outra situação, ainda dentro desse aspecto da energias renováveis, que é algo que está sendo cada vez mais incentivado no Brasil, é, por exemplo, você atuar em usinas solares. Tem parques solares, que são um pouco menor, tem usinas solares que trazem para a gente áreas enormes, verdadeiros bairros que estão sendo trabalhados no Brasil, né, em termos de área. Verdadeiros bairros estão sendo trabalhados em vários estados do Brasil, inclusive, principalmente na região Nordeste, por motivos óbvios, né, já que a gente está falando de energia solar. E toda uma equipe de gestão, de planejamento e controle se envolve nesse tipo de obra. Porque aí a gente tem a parte civil, a parte elétrica, a parte mecânica, que precisa ser coordenada, e você, enquanto um bom planejador, você, um profissional bom na área de controle,
que conhece as técnicas corretas, vai conseguir viabilizar a integração disso e a sua função numa obra como essa, que une várias especialidades, vai permitir que você assuma um protagonismo, um gerenciamento, se coloque à frente da obra e abra muitas chances, muitas aplicações no Brasil e mais, hein? Como eu falei, nessa parte eólica e solar, mas não só, mas nessa parte eólica e solar, existe todo um incentivo internacional. Então, abre oportunidade para você, para aplicações na sua vida profissional, até no exterior. Aqui no Brasil, de repente, você prestando serviço para empresas multinacionais e, através disso, de repente, você até captar oportunidades fora do Brasil. Já pensou? De repente, você vai para a Austrália, você vai para a Europa, você vai para Reino Unido, você vai para os Estados Unidos, Canadá. Então, existem oportunidades que você pode abraçar se definir bem um plano de carreira baseado no planejamento e controle de obras. Tá joia? As aplicações são muitas e eu desejo muito sucesso para você. Grande abraço.